Olá, tudo bem? Espero que você, caro aluno, esteja bem nesse momento, que você está assistindo, que você está recebendo essa videoaula. O tema de hoje são as grandes navegações europeias, né, que tem início aí no século XV, né, para o século XVI. É importante que essa gravação, que essa videoaula que você está recebendo, ela não substitua os seus estudos, né, da sua apostila ou do seu livro. É importante, antes de você revisar aqui conosco nessa videoaula, que você se aporte ao seu livro, né, ou à sua apostila. Tá ok? Vamos lá então dar início à nossa aula, né, sobre as grandes navegações. Observe aqui esses mapas que eu vou mostrar para você. Dá uma olhadinha. Esse aqui é um mapa do século XV, mais especificamente do ano de 1491. Observe um detalhe nesse mapa. Nesse mapa não encontra-se América. Você não tem América nesse mapa, né? De 1491, século XV. Observe o segundo mapa do século XVI. Nesse segundo mapa, ele já aparece aqui, ó, do seu lado esquerdo, esse lado esquerdo do seu vídeo, um pouco mais embaixo, já aparece aqui, no caso, a América. Observe agora os mapas do século XVII e do século XVIII. Aqui está a minha gravação, está atrapalhando ali a descrição. Então é o seguinte, olha, mapa do século XVII. Observe como as coisas já estão bem detalhadas, né? Bem detalhadas aqui, ó. Você já consegue observar aqui a América do Norte, já consegue observar aqui a América do Sul, e você já consegue, já no mapa do século XVIII, que é o mapa abaixo, você já consegue ver uma forma assim bem próximo da realidade, né? Bem próximo da realidade. É importante a gente perceber que isso daqui está totalmente relacionado com o período renascentista. Né, com o período renascentista. As grandes navegações fazem parte do contexto renascentista. O que aconteceu durante o período do Renascimento? Vocês perceberam que a ciência evoluiu, o conhecimento evoluiu, novas invenções como a cartografia, né? Uma cartografia. E também, se você se lembra das nossas aulas sobre renascimento comercial, né, sobre renascimento comercial, aqui o comércio começou a ganhar muita importância na Europa. Né? Então a galera começou a expandir território e buscar atividade comercial ou produtos para serem vendidos na Europa, que nós vamos chamar aqui principalmente a questão das especiarias, que está dentro do contexto da nossa aula aqui das grandes navegações. Né? Então eles vão expandir território para buscar especiarias, para produzir, para vender nas feiras na Europa, né? Como nós vamos observar a partir então da nossa aula. Então, com isso, as escolas de cartografia, de navegação, começaram a descobrir, né? Começaram a conhecer que o mundo não é só a Europa, nem como você viu na página anterior, né, nos slides anteriores, que o mundo não é só a Europa. Existe sim. O fato deles não terem conhecimento da América não exclui a existência, por exemplo, de nativos aqui. Né? Nós vamos ver no capítulo seguinte, nos assuntos seguintes, né, que já existiam sociedades indígenas aqui na América há milhares de anos antes, basicamente, do que os europeus, antes dos europeus chegarem aqui. Né? Milhares de anos. Então nós vamos comentar sobre isso, né? Nós vamos comentar sobre isso nas aulas seguintes, mas em sala de aula, tá ok? Beleza? Então é o seguinte, aqui nós vamos observar o quê? Que através do conhecimento da cartografia, com a ajuda do conhecimento da cartografia, com a ajuda que as formações, basicamente, de navegadores vão ter, vamos dar início à expansão marítimo-comercial cristã europeia. Né? Expansão. A Europa vai expandir em busca de territórios para buscar, no caso, as especiarias para ser vendidas na Europa. Então é o seguinte, eles vão deixar de fazer essas viagens por terra e vão dar prioridade para o contexto marítimo.
Por isso que dá esse nome de marítimo, né? E comercial, porque é a busca por comércio, ampliação do comércio. E por que cristã? Porque a gente vê aqui também um contexto religioso. Não podemos deixar de tirar a reforma protestante que está acontecendo na Europa no século XV, século XVI, né? Século XVI. Então essas novas descobertas, conquistas, invasões, que é o que mais a gente utiliza na área da história, conquistas, invasões, descobertas não. Isso é uma visão eurocentrista, né, colocadas sobre nós, a visão eurocentrista da história. Nós vamos perceber o quê? Cristã, porque essa galera vai querer o quê? Impor uma ideologia religiosa também, buscar novos adeptos para o catolicismo, né? Para o cristianismo, o catolicismo europeu. E também europeia. Por quê? Quem está expandindo? A Europa. São os países europeus. Primeiramente, a princípio, podemos destacar Portugal e Espanha. Beleza? Então vamos lá. Por que Portugal se tornou pioneira dentro do processo? Né? Por que Portugal se tornou pioneira dentro desse processo? Nós temos 4 fatores. Nós vimos nas nossas aulas anteriores, em sala de aula, percebemos ali a formação das monarquias nacionais. Então, o rei, ele tinha um poder de direito, mas não tinha um poder de fato ali no final da Idade Média. No final da Idade Média para início da Idade Moderna. A burguesia cresceu demais. Então a burguesia ele precisava de práticas que melhorassem, práticas governamentais, práticas políticas, que melhorassem sua atividade econômica. Esse rei, ele não tinha o poder de fato, porque o poder de fato estava nas mãos dos senhores feudais. Aqui nós vamos perceber que vai ter uma união entre o rei e a burguesia. Né? O rei queria ter o poder de fato, e a burguesia queria ter facilidade para sua atividade comercial. Né? Aí vai ter a junção. Essa junção, né, entre rei e burguesia vai formar as monarquias nacionais. Os países como nós assim conhecemos na Europa, né, como Portugal, Espanha, França. Portugal vai ser a primeira nação que vai se tornar um país através da união aqui, né, entre burguesia e o rei. Beleza? Então é o seguinte, essa centralização do poder que vai ser formada pela união entre burguesia e rei vai ser um fator, porque Portugal vai ser pioneira dentro do processo. O segundo fator é a existência de um grupo econômico que quer expandir a sua atividade comercial. Quem são eles? A burguesia, não é mesmo? Então aqui o rei, por ter ajuda, como forma de agradecer, né, como forma de pagamento dessa ajuda e apoio da burguesia, de ter ajudado a ele ter o poder de fato, né, o poder de fato, vai começar a financiar, né, essa expansão marítima, essa atividade comercial, para favorecer também a nobreza e favorecer principalmente a burguesia. Outro ponto que Portugal se destaca dentro do processo pioneiro aqui é o conhecimento técnico. Portugal vai criar uma escola de navegadores. Né? Uma escola de navegadores que vai formar, como o próprio nome diz, navegadores, que vai facilitar todo esse processo. Então, ali eles vão ter o conhecimento sobre os instrumentos de navegação, a bússola, o astrolábio, beleza? Vai ter o conhecimento astronômico, terá um conhecimento sobre como navegar no mar. Né? Então, eles terão todo o conhecimento possível, principalmente com relação à cartografia. Então, Portugal vai se destacar dentro desse contexto da formação. Lembre-se, estamos no período do Renascimento, meus amigos. O conhecimento passa a ter importância aqui. Né? O conhecimento tem grande importância dentro do processo. Outra coisa que a gente destaca é o seguinte, a localização de Portugal. Como você consegue observar no mapa aqui embaixo, desculpa, o vídeo está sendo colocado justamente em cima do mapa, né, você percebe que Portugal está bem aqui. Né, bem aqui. Então, Portugal está de frente para o Oceano Atlântico. Né, de frente. Tem o mar todo à sua frente. Isso vai favorecer a eles, por exemplo, a se expandir. Né, a dar início a esse processo de navegação. Beleza? Então, vamos seguindo aí. Com você, ó, aqui nós temos já a visão ampliada, né?
a visão ampliada daquilo que é Portugal, daquilo que é Espanha, você consegue ver nesse círculo marrom aí no mapa, como Portugal tem uma localização privilegiada. Então vamos repetir aqui, por que Portugal se tornou pioneiro nesse processo de navegação? Uma escola de formação, primeiro ponto. Segundo ponto, a localização geográfica. Terceiro ponto, essa unificação, né? Esse poder centralizado no rei, essa unificação com a junção entre rei e burguesia. E quarto ponto, uma burguesia pronta, um grande poder econômico burguês pronto para apoiar e para financiar essa questão do projeto expansionista, do projeto comercial. Está aqui 4 fatores, beleza? Que faz Portugal se destacar dentro desse processo das grandes navegações, beleza? Então é o seguinte, o que começa em Portugal? O que vai movimentar esse processo da expansão marítima comercial portuguesa, se assim a gente pode colocar? Primeira coisa, começa a faltar moeda. Né? Começa a faltar moeda, a população começa a crescer, começa a faltar moeda. E com isso, a busca por metais preciosos, né, começa a partir de então. Outro ponto, Portugal começa a perceber que o que se destaca dentro da Europa é a questão das especiarias, que principalmente o comércio deles estava centralizado ali na região do Mediterrâneo, ali na região da Península Itálica. A região da Península Itálica, por exemplo, eram os intermediários desses produtos que vinham da China, que vinham da Índia. Quais eram esses produtos? Por exemplo, o gengibre, a noz moscada, a castanha da Índia, né? Cana-de-açúcar, a gente pode observar. E isso se tornou um fator importante para a Europa. Né? Isso foi mudando o paladar do europeu. Essas especiarias, além de temperar as comidas, dar um gosto diferente no alimento, ele vai conseguir conservar mais os alimentos. Então, vez que você experimenta isso, você não quer deixar mais. Né? Não quer deixar mais. A gente mesmo aqui, vamos puxar um pouquinho do nosso lado, né? A gente não consegue, às vezes, se alimentar ou comer algo só temperado com sal. Tem que ter uma outra especiaria, um outro temperozinho ali para trazer um aroma e um sabor um pouco diferente, não é verdade? E exatamente isso que os europeus estavam procurando e tinham encontrado. Mas só que Portugal tinha um intermediário muito grande. Então a galera pensou, por que a gente não vai até lá? Por que nós não criamos uma rota até a Índia, por exemplo, e vamos trazer esse produto para cá e nós podemos assim ganhar mais, né? Ganhar mais com a atividade comercial desse tipo de produto aqui. Então Portugal começa a faltar moeda, né? A população começa a crescer. E com isso eles dão início ao processo de expansão territorial e, como você observa no mapa, a primeira região que vai ter como dominação e vamos dizer, como início de um processo de colonização mesmo, vai ser na região de Celta, ali, ó, bem próximo ali do Estreito de Gibraltar, né? Bem próximo ali, como você consegue observar. Então, Celta vai ser conquistado em 1815. Então, ali Portugal vai perceber o seguinte, olha, aqui, vai é importante. Eu estou tendo lucro com isso daqui. Eu estou tendo ouro, estou tendo marfim, né? Com essa questão da exploração. Então eles ganharam gosto por isso. Como eu coloquei no tópico, que é os lucros conseguidos com saques, por exemplo, com a exploração, permitiram as navegações para o Atlântico. Depois Portugal vai, ó, em questão de sequência, começa a dominar o Porto Santo e Madeira, os Açores, né? Aqui eles começaram a formar capitanias hereditárias, que nós vamos ver isso nos nossos assuntos seguintes. Nós vamos observar isso nos nossos assuntos seguintes. O que são capitanias hereditárias? Né? São capitães, são nobres, né, portugueses, que vão ser levados para lá para ganhar dinheiro. Basicamente para explorar essa região aqui. Plantar, fazer ela ser produtiva para Portugal. Né? Plantando principalmente cana-de-açúcar. Né? Cana-de-açúcar. Agora imagine a galera que nunca tinha visto açúcar na vida, né? E agora começa a temperar os alimentos, né, com açúcar. Então, a gente não consegue viver basicamente, né, sem esse contexto do açúcar. Então a gente precisa de ter moderação, lógico, porque isso vai trazer vários problemas. É interessante quando a gente olha algumas imagens, existem alguns estudos voltados para essa questão do uso do açúcar,
né, que os europeus, os nobres, as pessoas ricas lá da Europa, faziam questão de mostrar os dentes estragados, né, os dentes podres, né, para mostrar que eles eram ricos, poderosos, que eles comiam açúcar. Olha a importância aqui com relação ao escovar os dentes, não é? Você acha que mostrar os dentes podres, isso é sinal de riqueza? É sinal de status? Bem, a gente sabe muito bem disso que não é. Não é mesmo? Você não concorda comigo? Né? Não é muito bom. Então é bom a gente, toda vez que a gente come alguma coisa, principalmente doce ou açúcar, é necessário a gente escovar os dentes, porque a gente sabe quais os problemas que isso traz, né? Então é o seguinte, ó, foram criadas capitanias hereditárias aqui. Então, quais são as especiarias tão buscadas que essa galera queria ir em direção das Índias? Nós temos a castanha da Índia, o gengibre, o incenso, a pimenta do reino, a canela, a noz moscada. Lembre-se como falei com vocês. E além disso trazer um sabor diferente para os alimentos, isso vai trazer também o quê? Isso vai trazer um gosto diferenciado, beleza? Um gosto diferenciado. Isso vai ser muito importante. Então aqui nós temos o Dom Henrique, o fundador da Escola de Sagres, né? O conhecido, o fundador, o infante aqui, né? O grande navegador Dom Henrique, que vai fundar e vai criar essa escola tão importante que nós vimos anteriormente, que é um dos motivos de Portugal ser pioneiro dentro desse processo. Ali vai ter um processo de construção, principalmente das caravelas, né? Das caravelas, das naus, que já eram utilizadas aqui, não as caravelas, mas embarcações para grandes navegações, por exemplo, pelos chineses. Os chineses se tornaram os grandes pioneiros dentro desse processo. Né? Portugal, então, desenvolveu uma nova tecnologia, que é a criação das naus. As naus conseguiam navegar aí, basicamente, a 22 quilômetros por hora, como a gente consegue observar aqui, ó, o jeito de navegação das naus, né? Elas pegavam o vento através das velas e voavam, navegavam em zigue-zague aí. Então isso também é importante, mas também a questão da navegação era algo muito difícil, né? Então precisava de ter muito conhecimento. E além daquelas teorias que existiam naquela época do terraplanismo, que a Terra era plana, que existia muitos monstros marinhos, muitos marinheiros não tinham coragem, muita gente não queria participar das navegações com medo do que eles poderiam ver, com medo daquilo que eles poderiam encontrar, ou poderiam cair num precipício sem fim e nunca mais voltar e ficar perdido. Então, entrar dentro desse processo de navegação teria que ser, primeiro, pessoas muito corajosas. E segundo, ter um conhecimento muito grande daquilo que estava fazendo, né? Daquilo que eles estavam é, é, fazendo naquele exato momento. Né? O instrumento, a questão da bússola, que foi inventado pelos chineses, por exemplo, quando nós falamos. A bússola, a pólvora, né, que são instrumentos importantes aqui, né, foram inventados pelos chineses. Depois veio o astrolábio. O astrolábio é uma ferramenta que marcava a questão da proximidade entre os astros, né, o Sol, a Lua, para assim facilitar o processo de navegação. Então é o seguinte, só a questão de cronologia. Olha só, em 1515, a gente viu 1415, perdão, Portugal, né, vai até Celta, domina a região de Celta. Em 1434 começa a exploração da costa da África, né, em busca de ouro, de marfim. Neste momento, né, a maior riqueza encontrada pelos portugueses foram a questão dos escravos. O Papa, por exemplo, Nicolau V, ele assinou uma bula, né, permitindo a escravidão de muçulmanos, de pagãos, né, e de outros inimigos da igreja, e também dos nativos africanos ali. Então ele veio autorizar os portugueses, né, autorizar os portugueses a escravizar os pagãos da África. Olha o conhecimento da época. Né? Então a gente observa, mais de 10 mil africanos eram tirados anualmente da África dentro desse período aqui. Que a gente vai trabalhar muito sobre isso no contexto de história. Nós vamos trabalhar muito ainda esse ano e aí também no ano seguinte, dentro da nossa disciplina. Espero que você esteja com a gente. Tá bom? Então é o seguinte, olha só, a expansão marítima portuguesa em 1483. Os portugueses chegaram no Congo e ali começa a procura para esse contexto das especiarias. Né? Em 1488, Bartolomeu Dias ele vai contornar o Cabo da Boa Esperança. Então a gente vai perceber o seguinte, que os portugueses eles vão navegar de forma costeira.
eles vão sempre navegar aqui, eles não vão se aventurar muito em alto mar. Eles vão sempre navegar de olho na costa africana, de olho na costa africana, beleza? De olho na costa africana. Então, só que o sonho era chegar até as Índias. Então, ó, Bartolomeu Dias vai até ali no encontro do Pacífico com o Oceano Atlântico, que era conhecido ali no sul da África como Cabo das Tormentas, né? Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama, ele parte para esse conhecimento desenvolvido por Bartolomeu Dias, mas ele é o cara que chega, né, em Calicut, na Índia. Né, em Calicut, na Índia. E ali possibilitando Portugal, em 1498, possibilitando Portugal o monopólio, no caso das especiarias. Observa aqui que a gente tem, olha, nós temos aqui esse primeiro trajeto aqui, foi o trajeto de Pedro Álvares Cabral, que nós vamos tratar aqui com você. Nós temos esse trajeto aqui, que é o trajeto de Bartolomeu Dias, ele vem até aqui, o sul da África, contorna o Cabo da Boa Esperança, e você tem um trajeto aqui, ó, de Vasco da Gama, né, que vem pelo sul da África e chega aqui na região de Madagascar e vai em direção a Calicut nas Índias. Né, Calicut nas Índias. E o que isso vai gerar? Cara, a rota, o caminho das Índias. Teve até novela aí no passado, né? O caminho das Índias. Então, chegou até as Índias. Isso vai fazer com que Portugal domina toda essa região aqui. Cabral, então, quando Vasco da Gama retorna, a notícia se espalha, né? A notícia se espalha. Então vem aí, né? O rei português, né? Começa a montar uma esquadra, né? Juntar vários navios para fazer, no caso, ir lá buscar cada vez mais e conquistar de fato essa região das Índias. Convoca, né? Convoca um navegador muito experiente, né? Muito experiente, chamado Pedro Álvares Cabral, né? Pedro Álvares Cabral, para ir em direção às Índias, né? Para explorar, navegar, beleza? Buscar as especiarias, e ali ele sai com 13 navios, 1.500 homens, soldados, incluindo marinheiros, padres, cartógrafos, escrivães, como Pero Vaz de Caminha, né, que nós já falamos um pouquinho e vamos comentar mais isso em sala de aula sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, que é a certidão de nascimento do nosso país. Né? É importante a gente destacar que a viagem contava com o apoio da Igreja Católica, né? Buscar novos adeptos ao catolicismo, dos burgueses, lógico, especiarias, comércio e dos nobres. Terras para dominar, né? Terras. Cabral, então, em 1500, chega ao Brasil, né? Chega ao Brasil. Alguma coisa acontece, uma tempestade, algumas naus se perdem no caminho e Cabral chega ao Brasil. Saem de lá no dia 8 de março e chegam aqui na Bahia, em Salvador, no Monte Pascoal, no dia 22 de abril de 1500. 1500. Por que Monte Pascoal? Estava próximo do período da Páscoa, né? Então eles apelidaram aí essa região de Monte Pascoal. Beleza? Olha a imagem aí de Pedro Álvares Cabral para a gente, né? Então, tá aí as grandes navegações. Cabral ficou aqui na costa brasileira por 8 dias e zarpou em direção às Índias, né? Zarpou em direção às Índias. Então é o seguinte, a expansão marítima comercial espanhola agora. Portugal foi pioneiro dentro desse processo de centralização, mas outros países, quando se centralizaram também, logo após vem a Espanha, então começaram o quê? Não querer ficar para trás de Portugal, né? Se lançaram no mar também. A Espanha foi um exemplo típico disso daqui. Em 1492, por exemplo, Cristóvão Colombo iniciou essa questão da expansão. É importante que Colombo, né? Colombo chegou até os reis portugueses, né? O rei português, Dom Manuel, né? Pedindo para ele que financiasse, né? Cristóvão Colombo tinha uma nova teoria sobre o processo de navegação. Enquanto os portugueses navegavam de forma costeira, visando sempre a costa da África, Cristóvão Colombo tinha uma visão em direção reta, fazer um círculo, né? Navegar de forma circular, né? no globo terrestre. Né? Aí ele já defendia a questão da Terra em formato esférico, acreditava se ele saísse do ponto X e ir em uma linha reta, ele voltaria até naquele ponto X. Então ele estava defendendo essa teoria pelos estudos dele,
né, dos estudos dele aí. Muita gente viu isso como chacota, acreditava que ele ia cair no precipício sem fim. O conhecimento que se baseava na época, a questão da Terra era plana, a igreja dominava isso. Né? Então, quando os espanhóis perceberam que Portugal já estava ganhando muito terreno com relação às expansões, começaram a financiar Cristóvão Colombo. Né? Cristóvão Colombo, então, com uma direção escolhida diferente, como eu já falei, daquilo que os portugueses queriam, daquilo que os portugueses estavam fazendo, o sonho de Cristóvão Colombo era chegar até as Índias. Então convenceu aos reis Fernando e Castela, da Espanha, de que se ele partisse de uma linha reta, ele chegaria nas Índias. Né? E chegaria de forma rápida, né? De forma mais rápida. Então é o seguinte, o que a gente vai perceber aqui? Só que ele não chega nas Índias, ele chega na América. O interessante é que quando ele chega aqui na América, ele chega na região das Bahamas, né? Na ilha de El Salvador, que ali nós vamos perceber que os indígenas chamavam aquela região de Guanaane, né? Guanaane, a ilha de Guanaane. Então é o seguinte, ele pensou que ele estava nas Índias. Né? Então quando ele viu aqueles nativos lá, falou, olha, são índios. Índios, porque ele pensou que estava nas Índias. E a gente comete esse erro até hoje, né? Chamando os nativos americanos de índios, porque Cristóvão Colombo cometeu erro aqui, né? Cometeu esse erro aqui, né? Então, é o seguinte, meus amores, a expansão espanhola, apesar da descoberta, né, a atitude dos europeus não mudou, então eles não tinham tão interesse assim, porque eles não encontraram nada. O comércio, por exemplo, com eles no Oriente era mais lucrativo. Né? A Espanha, por exemplo, continuou buscando uma passagem para passar ali, basicamente em direção às Índias, mas acabou encontrando o México ali na frente. Né? Acabou encontrando o México. Né? Só que o desinteresse nas Américas era bem claro. Era claro, por exemplo, que a América, em função dos interesses mercantilistas europeus, era um obstáculo, pois não estava dando lucro ali. Não tinha ouro, não encontraram ouro. O ouro um pouco mais tarde. Então, para suprir essa obsessão, foi mandado basicamente 500 nativos e feitos de escravos lá na Espanha. Né? 500 nativos. E aqui dá início essa questão do massacre ao povo nativo americano, né? Não só pelos espanhóis, mas principalmente dos portugueses também. É um tema que nós vamos trabalhar a partir de então. Então, sua colonização só vai ter início lá no século XVI. Né? A disputa por novos mercados deu início, então, à colonização, interesse dentro do contexto da América. Então, para evitar um choque entre Portugal e Espanha, os espanhóis e os portugueses começaram aqui a criarem tratados de alianças aqui. Então é o seguinte, com a descoberta de Colombo, estava criado um problema, por exemplo, entre Portugal. Em 1480, né, os espanhóis, por exemplo, criaram um tratado de Toledo, que garantia né, as águas ao sul seriam exclusivas de exploração portuguesa. Portugal já estava navegando ali, explorando o sul da África, né, a região africana. Então, a Espanha queria garantir, né, também as posses de terras que ficavam ao sul do tratado, que eram de Portugal, porque a Espanha vai querer mudar esse tratado aqui. Né? Por exemplo, vem agora o tratado chamado Bula Intercoetera. Então, a Espanha chega ali, chega na América Central, né, na região das Bahamas, beleza? Na ilha de El Salvador, e vai querer mudar aquele tratado. Né? Mudar aquele tratado. Então vai criar a bula intercoetera. O que quer dizer essa bula intercoetera? Então é o seguinte, a Espanha chega até o Papa e fala, Papa, assina um acordo aqui entre eu e Portugal, sobre divisão, partilha do mundo. Olha só, partilha do mundo. O mundo vai ser dividido em dois aqui, ó. 100 léguas a partir das ilhas de Cabo Verde. A oeste seriam da Espanha e a leste seria de Portugal. Né? Então as terras que ficavam a leste que ficavam todo o território americano, seriam da Espanha. E as terras que ficavam ao território leste seria de Portugal, como você consegue observar aqui no mapa. Ou a bula intercoetera bem aqui no meio de 1493. Quando que a Espanha chegou na América? 1492. 1492. Então é o seguinte, outro ponto aqui. Portugal chegou ao seguinte falando, não, eu não quero esse acordo. Eu não quero esse tratado. Eu quero um outro. Portugal não aceita, né, esse tratado. Então é o seguinte, Portugal aceita outro tratado.
o Tratado de Tordesilhas. Eu não quero 100 léguas, eu quero 370 léguas. Né? 370 léguas. Então é o seguinte, a partir desse tratado que Portugal aceita, em 1494, olha, a Espanha chega em 1492. A Bula Intercoetera, 1493. E o Tratado de Tordesilhas, 1494. Portugal fala, eu não quero. Eu quero esse daqui. Né? Esse daqui. Então, o mapa mundi ficou assim, ó, dividido desse formato. Você tem aí, ó, o Tratado de Tordesilhas, né, a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. Aqui. E já corta um pedaço do Brasil, da América. Beleza? As 100 léguas de ilhas de Cabo Verde não pegava a América. Mas agora, com a 370 léguas, pegava a América. Beleza? Isso em 1494, meus queridos. 1494. E por que eu estou frisando isso daqui? A gente vai conversar daqui a pouquinho. Por que a gente está frisando? Depois, posterior a isso, vem o Tratado de Saragoça. O que quer dizer o Tratado de Saragoça? O Tratado de Saragoça marcava aqui, ó, o outro limite, né? O outro limite aqui, partindo para a região da Indonésia, o outro limite do tratado. Então, Portugal ficava basicamente com toda a África, exploração do território africano, uma parte da Oceania, e a Espanha ficava aqui garantindo uma parte da América Central. Beleza? Garantindo parte da América Central. 1521 foi assinado esse tratado aqui. Beleza? Então é o seguinte, ó, o que Portugal fez? Há uma coisa aí que fala muito que Portugal descobriu o Brasil. Na realidade, a gente sabe que Portugal conquistou, Portugal invadiu o Brasil. O que nós observamos é que Portugal veio tomar posse daquilo que já era pertencentes a eles desde 1494. Então não há essa teoria, por exemplo, os portugueses descobriram o Brasil em 1500. Eles vieram tomar posse. É muito duvidoso um grande marinheiro como era, marinheiro como era Pedro Álvares Cabral, se perderam por uma questão de tempestade que seja, porque eles sempre navegavam de forma costeira. Era a tradição. Como ele veio parar no Brasil? Como ele veio parar no Brasil? Então tem coisas que a gente começa a criar. Portugal nunca deixou explícito que o interesse deles era vir tomar posse aqui. Nunca deixou explícito. Não achamos nenhum documento. Isso aqui é uma interpretação que a gente traz, né? Que Portugal veio tomar posse de um território que ele já sabia, né? Que eles já sabiam que existiam. Senão ele tinha aceitado as 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. Mas não, ele aceitou 370 léguas. Não é verdade? Então é o seguinte, ó, essa expedição era comandada por Pedro Álvares Cabral, que nós já vimos, chega aqui, né, no dia 22 de abril de 1500, chegava aqui na região da Bahia, em Porto Seguro, Terra à Vista, viram lá o Monte Pascoal, e aquela região passou a ser chamada de Ilha de Veracruz. Depois esse nome foi mudado para Ilha ou Terra de Santa Cruz. E depois, em 1503, essa ilha ou Terra de Santa Cruz passou a se chamar Brasil. Por que recebe esse nome? Nós vamos comentar nos tópicos ou nos capítulos seguintes do seu material de estudos. Beleza? Então é o seguinte, meus amigos, observa aqui comigo a missão de Cabral, né? Quando Cabral chega aqui, esse quadro mostra muito bem, tenta retratar um pouquinho daquilo que poderia, como era esse processo de chegada, de aproximação dos portugueses com relação aos índios, com relação aos nativos, né? Com relação aos nativos. Lembrando que quando nós observamos a carta de Pero Vaz de Caminha, os índios foram meio que cordiais com os portugueses, né? Ficaram assim interessados ou curiosos com tudo aquilo que eles estavam vendo, né? Ali foi rezada uma missa, né? Esse quadro famoso sobre a primeira missa realizada no Brasil, né? No Brasil no ano em abril de 1500, não quer dizer que isso aconteceu desse formato, mas só uma pequena representação daquilo que realmente aconteceu, mostrando de fato essa questão da visão cristã e os índios meio que vendo aqui sem entender nada daquilo que estava acontecendo, né? Alguns indígenas foram convidados para ir para dentro das naus, dentro das caravelas, né, para conhecer, para ver. Ali eles começaram a se espantar, por exemplo, e apontaram para o colar
né, de um marinheiro ali, um colar de ouro, e apontaram para o colar de ouro e apontaram para a terra, apontaram para o colar de ouro e apontaram para a terra. Ali eles pensavam, os portugueses, opa, tem ouro aí, tem ouro aí. Mas eles não encontraram. O ouro só vai vir lá para o final, né, pro final do século XVII, início do século XVIII, né, que eles vão encontrar ouro no Brasil. Então, quais foram as consequências, né, das grandes navegações, ou desse descobrimento, como eu coloquei aqui? O comércio deixou de ser o Mediterrâneo e passou a ser o Atlântico. Um grande crescimento do comércio entre os continentes, por exemplo, entre o continente americano e entre o continente europeu. Uma montagem de um sistema colonial aqui, que nós vimos lá na aula de mercantilismo, né, através de um pacto colonial. E o início da escravidão moderna, por exemplo, né, da escravidão moderna, na ideia de inferioridade, né, dos povos ditos inferiores, né, como os africanos, indígenas, que vão ser classificados como inferiores. Né, uma visão preconceituosa, que infelizmente isso é passado e chega em nossos dias. Beleza, meus amigos? Aqui a gente finaliza a nossa aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Lembrando, essa videoaula, ela não substitui a sua análise, a sua leitura do texto, do seu material, da sua apostila ou do seu livro. Essa videoaula é um complemento, né? Um complemento. Aqui é um resumo, né? Um suprassumo das grandes navegações. Um grande abraço, Deus abençoe você.